Olá, queridos ouvintes do programa Hora da Família, ouvintes da Rádio Vida Nova FM. Eu sou Bianca Araújo, acólita, missionária da Mãe Rainha Infanto Juvenil e membro do EJC, o Encontro de Jovens com Cristo, aqui na paróquia São Miguel e Almas, Guanhães, Minas Gerais. É uma alegria imensa ter a oportunidade de estar com cada família reunida neste momento de fé, reflexão e comunhão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa especial preparado com muito carinho para você. Hoje, juntamente com o Henrique, viemos apresentar o EJC e participar desse programa. Olá, queridos ouvintes da Rádio Vida Nova FM. É um prazer estar aqui para discutir um pouquinho do nosso tema do nosso podcast de hoje, né? Me chamo Henrique e participo ativamente do movimento de treinamento de liderança cristã na paróquia de Santo Estevão, na Diocese de Caratinga, em Iapu, Minas Gerais. Atualmente sirvo como acólito e sou membro do EJC aqui de São Miguel e Almas. E hoje iremos partilhar com vocês sobre um tema super especial e marcante na vida da juventude católica e de toda a Santa Igreja: a busca pela santidade no dia a dia. Iremos trazer para vocês alguns jovens santos que marcaram a vida da igreja, marcaram a vida da nossa comunidade e eles sempre nos lembram que a santidade é possível no ordinário do nosso dia a dia. E nos lembram que devemos nos dedicar diariamente, inspirando na vida deles e daqueles que viveram uma vida virtuosa diante de Deus e dos homens. Sabe, Bianca, é muito interessante falar assim. Você até comentou sobre a busca de santidade no dia a dia. E um santo que eu lembro bastante sobre ele é São José Maria Escrivá, que ele fala sobre o cotidiano, sabe? O santo do dia a dia, como eles falam. Ele zelava sempre por, assim como Santa Teresinha, né? Pela pequena via, pelo cotidiano, sabe? Ele sempre oferecia os pequenos sacrifícios, sempre ali quando ele tivesse um trabalho ou alguma coisa na comunidade dele mesmo, que ele tinha, que é a Opus Dei, que é o que ele criou até, tem uma grande, como eu posso dizer, é uma grande comunidade mesmo, que ela está praticamente pela América do Sul inteira, e ela tem como base mesmo trazer a santidade no ordinário. As pessoas em si, elas podem simplesmente, sabe, se tornarem santas com pequenos gestos, pequenas orações, não pequenas orações, mas, é claro, né, levando a Deus. Pequeno sacrifício diante de Deus. Exatamente. E ele traz esse tema muito importante, que é para a gente nunca desanimar, sempre no cotidiano. Porque, como muitos santos falam, o demônio às vezes sempre incomoda a gente lá no ordinário, na vida, quando tá tudo mais calmo, mais tranquilo. E acaba que a gente, às vezes, pode até se desleixar de vez em quando, né? Mas é sempre importante a gente prezar por essa força, sabe? Que a Pela gente tem que ter. perseverança do dia a dia. Exatamente. Pela perseverança do dia a dia e sempre continuar nesse exemplo de santidade. Até mesmo como o exemplo da Virgem Maria, né? Que a gente traz sempre, né? Mas é sobre isso, sabe? Ser santo no dia a dia. É o que São José Maria Escrivá sempre trabalhou e prezou por isso. Sempre se edificando no trabalho e sempre se edificando em suas obras, né? Mas, é claro, não ressaltando sempre a sua oração, sua vida de oração, sabe? É bem interessante esse assunto. Eu me recordo também, né, de São Carlos, como você disse, né, a santidade no ordinário do dia a dia, que foi um santo, né, que foi canonizado pela Santa Igreja em setembro do ano passado. E São Carlos está sendo muito, ultimamente, né, muito falado entre os jovens. O tema do momento, né? O tema do momento. E é um modelo, né, para nós, não só do EJC, mas todos os jovens, eu acho que, né, dá para se inspirar nele. Porque São Carlos desde o início da sua vida, da sua caminhada, ele mostra que é possível, sim, buscar a santidade no dia a dia, nas pequenas coisas,
A mãe dele mesmo contava que ele ia diariamente, rezava o terço, dedicava pelo menos 1 hora em adoração ao Santíssimo Sacramento e buscava sempre ajudar os mais necessitados, às vezes até desfazendo de algumas coisas mesmo que ele tinha, sapatos, levava lanches, e a mãe dele sempre observava isso, né? E sempre viu que ele tinha aquela sede pela santidade, não como algo distante, mas realmente próximo, né? Do dia a dia dele. E eu acho que ele traz realmente esse legado muito forte para a gente, traz um exemplo muito grande. E ele teve uma vida, né, como todos nós, jovens, estudava, ia para a escola, tinha amigos, mas ele buscava realmente ser diferente dos iguais, estar com os olhos fixos em Deus. E ele mesmo falava, né, que Maria era a única mulher de sua vida. E então isso mostra como ele realmente tinha a vida focada, ele vivia uma vida com propósito. Mas E pode posso, falar. mas assim, é importante ressaltar que mesmo com essa vida sempre devota dele, ele nunca deixou de ser jovem, ele nunca deixou de realmente aproveitar das coisas da vida mesmo, sabe? É, é, é uma parte muito linda assim da história dele que sempre que ele sempre se dedicava à igreja, ele sempre estava lá presente, mas ele também nunca deixou de ser criança, de brincar, de correr, de usar Nike, de usar calça jeans, como ele é sempre reconhecido. E é uma parte muito linda da história dele, assim. É muito bom ressaltar isso, que mesmo com toda aquela, não pressão, mas aquele, aquela sensação de tipo, não, seja jovem, aproveita a vida, sabe? Mesmo assim, ele falou assim: não, eu vou aproveitar, eu vou ser jovem, mas eu também vou ser santo, sabe? Agarrou a Nossa Senhora, rezava sempre o rosário todos os dias e nunca deixou de agradar os outros, nunca deixou de ajudar os mais necessitados. Tem várias histórias dele, né, Bianca? A respeito do. Eu não sei se ao certo se é verídico, você vai me confirmar isso aí, mas teve uma história que ele dava sempre terços para pessoas da rua, Sim, sempre que sim. ele se encontrava, né? São histórias tipo, muito inusitadas e que acabam que no final da vida dele, né? Foram quantas pessoas que estavam no. Você sabe, mais ou menos? Há relatos, né, que a mãe dele conta, tem um livro, eu não me recordo, infelizmente, o nome do livro, que a mãe dele conta relatos, né, que ela se impressionou com a quantidade de pessoas humildes, mesmo que tinha no velório, no momento de enterro dele, e que falavam, né, que ele sempre ajudava eles. Então, assim, isso mostra, né, que é uma pessoa que realmente, igual o Henrique disse, ele estava no mundo sem ser do mundo, ele estava no mundo servindo a Deus, nas pequenas coisas. E eu me recordo aqui agora que no momento que ele estava no hospital e que a mãe dele, ele pediu para a mãe deles arrumar um padre, né, para ele se confessar, para ele estar em graça, porque ele sabia, né, ele sentia no coração dele que o momento dele já estava chegando, que ele iria se encontrar com Deus. E o padre falou, né, que ele realmente era um santo e que, né, realmente ele tinha buscado a santidade dele. E assim, o padre que nem tinha conhecido, não conhecia ele e viu que ele realmente buscava a santidade. Então, eu acho que é isso, que nós temos que buscar a santidade no nosso dia a dia, não para aparecer, né? Mas é nas pequenas coisas que a gente faz. Não precisamos ser reconhecidos, mas a gente, né, fazendo realmente um serviço de coração aberto, sincero para Deus, eu tenho certeza que isso é muito bem reconhecido, né, por Ele e faz bem para nós mesmos. Ô, Bianca, você sabe mais ou menos qual que foi o milagre da canonização dele? Você sabe nos falar um pouquinho sobre a gente? Aconteceu aqui no Brasil, Olha só. se eu não me engano, foi no Mato Grosso, que tinha um menino que eu acho que ele tinha umas complicações, acho que no pâncreas ou no estômago, e era realmente uma doença incurável. E o avô dele, no dia que eles estavam na igreja, estava presente uma relíquia do Carlo. E ele foi e levou esse neto dele e pediu, né, para ele pedir a intercessão de São Carlos. Isso foi né, estava em processo de beatificação.
para ele se tornar beato. E assim que esse menino, né, encostou nas vestes do carro, uma semana depois, praticamente, ele estava curado, não tinha nenhuma sequela, e assim, né, foi reconhecido e foi os primeiros, né, marcos da história do Carlo aqui no Brasil e continua sendo um jovem muito querido por todos nós brasileiros. Especialmente por essa devoção, né, que cresceu bastante no Brasil, até porque a canonização dele foi dada aqui mesmo, né? Então, além de ser um santo jovem, ele acabou que se identificando bastante com os jovens brasileiros se identificaram bastante com ele, até porque ele, né, o milagre dele aconteceu aqui no Brasil. Isso já dá um favoritismo para ele, né? Mas também a gente pode falar um pouquinho, me lembrei agora, de um. É venerável, né? Se não me engano. Venerável. Venerável é o Guido Schaffer, que é o famoso santo surfista. Ele, se eu não me engano, ele cresceu no Rio de Janeiro. Ele foi jovem também, mas teve alguns detalhes na vida dele que foram particulares até. Que ele estava, se não me engano, estudando para ser médico, se eu não me engano, para medicina, e ele tinha um hábito de sempre surfar, né? Era um hobby, né, que É um tinha. hobby dele. E eles, assim, como Carlo Acutis, ele sempre era muito caridoso com as pessoas, era algo, tipo, que aparentava bastante, as pessoas comentavam sobre, ele era assim, despojado, alegre, sorridente, e um detalhezinho que muita gente não sabe, mas ele namorava, né? Ele não tinha essa que, nossa, eu tenho que ser santo, mas eu tenho que ser padre, não sei o que, tem que ser certo, que tem que ser casto, essas coisas assim. Claro, castidade sempre é muito importante e tem que estar sempre presente na nossa vida. Mas assim, não que necessariamente a vida sacerdotal seja o único meio. Exatamente. Não, não que outros caminhos não possam viabilizar a santidade. Por exemplo, até mesmo a Sagrada Família, por exemplo. José e Maria eram casados e não mesmo assim eles não foram santos. É claro, a gente tem que sempre prezar pelo caminho certo, né? A gente não pode também falar assim, não, que não sei o que eu, né, eu não só prezar por isso para chegar à santidade, mas é claro que, por exemplo, num casamento, as pessoas têm que se direcionar sempre a santidade um do outro, ou seja, não só aquela coisa de tipo, não, tem que ter Querer a santidade filhos. um do outro. Sim, é para realmente um ajudar ao outro a crescer. Esse é o meio final para o casamento. Além, né, de povoar a terra, né, claro. Criar filhos santos. Seria uma meta bem interessante. Mas, assim, é muito interessante, assim, essa parte que ele, mesmo com esse amor à Virgem Maria, esse sede de santidade, ele não abandonou a companhia dele, né? Assim, mesmo que tenha abandonado, mas ele estava ali com ela, sabe? Ele realmente mostrou pra gente que tinha um caminho, sabe? Não que precise realmente seguir ali. É claro, é realmente uma honra ser essa vocação sacerdotal e tudo mais, mas às vezes muita gente acaba não sendo tão acessível assim, ou às vezes não querendo, né? Acho que, na Mas verdade, tipo assim, encontrar a santidade na sua vocação. Porque todos exatamente. nós, né, devemos lembrar que nossa vocação universal, antes de tudo, antes de matrimônio, antes de sacerdócio, vida religiosa consagrada, é a santidade, né? É não deixarmos realmente de buscar a santidade na nossa vocação que Deus, né, nos chamar. Uma pessoa que eu me lembrei agora, assim, por santos jovens, né, no caso, é Dom Bosco. Dom Bosco foi, não, se eu não me engano, italiano? Não me lembro, não me lembro. Ele é da Europa, vamos lá. Ele foi um santo que estava passando por. Que ele era sacerdote e tudo mais, mas ele foi, se não me engano, uma cidade que tinha muito problema com criminalidade. Tem até um filme sobre ele muito lindo. Respeita até o nome dele, Dom Bosco. Se vocês quiserem assistir, é muito bom. É bem divertido, assim, ele é bem antiguinho, mas ele é muito bom. Ele comenta muito, assim, vou dar um contexto do filme. Ele vai em uma cidade, né, que ele é mandado para lá, transferido, e é uma cidade grande. Essa cidade grande, ela tem um alto índice de criminalidade, mas não é criminalidade tipo adultos,
mas muitos pestinhas, no caso, muitos jovens que acabam que não têm a presença de Deus, não têm esse amor, né? É claro, não conhecem ao certo Jesus e acabam recorrendo à criminalidade, mas ao decorrer do filme vai demonstrando que são pessoas boas e vai abrindo o caminho da evangelização dele. É um filme muito lindo. Eu recomendo muito assistirem, porque Dom Bosco é assim o, o cara assim para você pegar assim de exemplo para falar assim, vamos conversar com a juventude. Vamos falar sobre eles. Pega Dom Bosco, que é incrível, sem erro. Ele faz um trabalho impecável, né? Claro. Também, me lembrei um pouquinho também, né? Falando sobre a Conselho de Jovens, São João Paulo II, né? Não dá para falar de santidade jovem sem falar sobre ele. Até porque ele foi um santo que canonizou vários, né? E ele deu, se não me engano, ele que deu início à jornada, né? A Jornada Mundial da Juventude. Creio que sim. Sim, ele deu início a esse evento que abriu as portas da juventude para a igreja, né? É muito, muito legal isso. E assim, realmente são vários santos jovens, né, que a gente pode estar se inspirando. Alguns, né, eu já adianto aqui que são meus santos de devoção, mas vamos dar uma breve pausa e retornaremos para o nosso segundo bloco para continuarmos conversando mais um pouquinho com vocês. Caros ouvintes, estamos retornando com o nosso programa e no programa de hoje estamos falando sobre santidade jovem. Para quem está entrando agora, nós falamos sobre alguns santos jovens, como o venerável Guido Schaffer, Dom Bosco, São José Maria Escrivá e São Carla Cutz. E estamos retornando aqui, daremos continuidade à história de alguns santos da nossa igreja. Bianca, eu vi que você citou São Carlos Coisa de novo aí, me lembrei bastante da devoção mariana dele, que é simplesmente incrível, né? Que a gente até comentou no último bloco, que até mesmo você que comentou, que São Carlos Coisa afirmava que Nossa Senhora era a única mulher da vida dele. E uma aparição até bem particular, que eu até gosto muito dela, é que é a aparição de Fátima, né? Que são os pastorinhos que muitas vezes assim é um exemplo bem grande de santidade, que são três assim, mais ou menos, que eu me lembro mais ou menos assim, que são como é que era? Como é que eram os nomes deles? Não me lembro, acho que era Lúcia, se não me engano era Lúcia, Jacinta e Francisco. Francisco, né? Isso, beleza. Mas basicamente eles eram os pastorinhos pobres, humildes, que estavam ali na região de Portugal, em Fátima. Eles eram muito, como eu posso dizer? Eles eram crianças muito simples, né? E tem vários relatos de duas aparições que ocorreram com eles. Que foi o anjo da paz, que chegou e se apresentou a eles, que, como eu posso dizer, ensinou eles mais ou menos a rezar. E começaram rezando as Ave Marias, de pouquinho em pouquinho. E chegou, acho que se não me engano, em 1917, se eu não me engano, que eles estavam, se não me engano, numa região montanhosa. Tem até um filme deles que é muito bom, né? Sim. Indico bastante. Como é que é o nome? Aparições de Fátima? Nossa. Se eu não me engano, Nossa Senhora de Fátima mesmo. Entendi. E, assim, nessa aparição que teve deles, a Nossa Senhora, ela vinha de tempos em tempos, né? E ela pedia para eles e ensinava eles a rezar. Uma das premissas principais deles era para que todos os dias eles rezassem o do rosário pela paz do mundo, né? E aí surgiu também essa tão prática, né, famosa. Temos também devoção. várias essas devoções particulares a Fátima, que é um lugar realmente muito místico. Eu realmente gostaria de conhecer. Mas quem sabe algum dia, né, gente? E temos vários milagres, milagre do sol, que várias pessoas se converteram. Uma história, assim, uma aparição que vale a pena muito ser aprofundada. Quem sabe algum dia a gente não possa estar falando sobre isso, né? Mas é realmente uma devoção que impacta muitas pessoas, né? Realmente, como o Henrique falou, né? 3 crianças que Nossa Senhora escolheu. Eu tenho certeza que pela pureza delas,
Elas, né, muitas pessoas, como muitos de vocês provavelmente já sabem, né, que é uma aparição bem famosa, muitas pessoas duvidavam, né, da palavra delas, por elas serem crianças, mas Deus, ele escolhe muito a pureza das crianças, porque eu não me recordo exatamente qual passagem bíblica que diz isso, mas Jesus disse, né, que o reino do céu, ele é das crianças, aqueles que têm o coração puro como o delas. E assim, Bianca, desculpa até te cortar agora, mas é uma coisa muito interessante que Francisco, Jacinto e Lúcia, eles tinham em média mais ou menos uns 10 anos. Então, assim, eles eram muito jovens mesmo. E a fé e a humildade deles era tão enorme que Nossa Senhora escolheu eles, sabe, para ser um exemplo. Converteu vários ateus, vários cientistas, vários críticos que estavam lá naquele momento, no Milagre do Sol, por exemplo. E é incrível, assim, reforçar sobre isso. E falando também, né, sobre crianças, eu lembrei aqui agora da Beata Imelda. Imelda, não vou me recordar exatamente o lugar onde ela vivia, mas ela morava num convento com as irmãs. Desde pequena ela tinha uma fé muito grande, muito bonita, e ela adentrou ao convento muito cedo. E ela sempre falava, né, que não sabia como que as pessoas recebessem a Eucaristia sem morrer de felicidade, porque realmente é uma graça muito grande que nós temos de ter Jesus ali no sacrário, que nós possamos, qualquer momento do nosso dia, irmos na igreja e Jesus está lá nos esperando a nossa visita. E em um momento, numa missa, ela não tinha feito catequese ainda, ela não tinha o sacramento da Eucaristia, enquanto no momento da comunhão, ela estava, né, rezando. Se eu não me engano, no momento que o padre foi dar a comunhão para, para alguma pessoa, a hóstia consagrada pousou na cabeça dela. E o padre ali viu que ela tinha uma graça muito grande diante de Deus, e que ela realmente ele sentiu, né, que Jesus Eucarístico queria se encontrar com ela Um naquele desejo muito momento. forte, né? Sim. E aí ela recebeu, naquele momento, a Sagrada Comunhão, e ela, né, se recolheu e foi rezar. Como a maioria, né, temos o costume, recebemos a Eucaristia, nos ajoelhamos, fazemos aquele momento de adoração, no momento que Jesus se encontra conosco. E ela ficou ali, né, rezando, meditando, e o tempo foi passando, aí veio o final da missa, e nada dela acordar, né, dela realmente voltar à Sim. celebração. Até que teve um momento que a missa já tinha finalizado, aí, se não me engano, foi a madre, né, Sim. foi chamar ela, e ela não respondia. E quando foi ver, ela realmente tinha falecido por amor a Jesus Eucarístico. Então, assim, a partir do momento que ela comungou, ela se encontrou com Jesus, não somente naquele momento da comunhão, mas para a eternidade. E outro santo também que me veio à lembrança, e também é um dos meus santos de devoção, São Tarcísio. Ah, tá, o das hostias, né? Eucaristia. Muito bom, muito bem lembrado. Para quem não sabe, São Tarcísio ele é padroeiro dos acólitos e dos coroinhas, porque a história dele é o seguinte: ele, no momento de perseguição do Império Romano, muitas igrejas, né, foram fechadas naquele momento, e muitos fiéis, com isso, foram proibidos de expressarem a sua fé. E quem fosse, né, pego, né, expressando a sua fé, era perseguido e corria risco até de Surpresa, morte né? mesmo. E, como eu disse, muitas autoridades naquela época foram presas, e São Tarcísio, né, como ele era coroinha naquela época, era criança, se eu não me engano, tinha 12 anos apenas, 12 ou 11 Sim. anos, muito novo também. Ele foi visitar, em uma visita, né, ao seu bispo, ele foi e pediu autorização para ele estar levando Jesus Eucarístico aos padres, aos bispos que estavam lá presos. E mesmo que ele não tinha aquela autoridade, né, o bispo acabou concedendo a ele
realmente por esse zelo que ele tinha com Jesus Eucarístico e com as coisas de Deus. E ele foi na igreja, buscou Jesus Eucarístico e quando ele estava no caminho para levar a Sagrada Comunhão, muitas crianças, né, chamavam ele para brincar e tal, e ele realmente ficava sério naquilo que ele estava fazendo. Ele ia cumpriu o propósito dele, a confiança que o bispo tinha depositado nele. E nesse momento, ele acabou sendo, né, descoberto por essas Sim, crianças e ele foi pedrejado até a morte. Só que antes dele morrer, ele reconheceu um soldado cristão e viu que ele era, né, católico e podia confiar nele. E só assim ele entregou a Sagrada Eucaristia. Então aqui também temos outro exemplo, né, de outro santo jovem que realmente, né, deu a sua vida por Jesus Eucarístico. mas realmente, Bianca, falar sobre santos mártires é sempre grande inspiração até. E falando bastante de São Tarcísio, como você comentou, a gente também tem outro coroinha que sempre se disponibilizou e realmente também era um mártir na história. Ele foi até mesmo canonizado recentemente pelo Papa Francisco, lá em 2017. O que que acontece? Ele se chama São José Sanches del Rio. Ele foi um jovem de mais ou menos uns 14 anos, que morou lá no México. Ele, basicamente, a história dele é o seguinte: o contexto histórico de onde ele se inseria, mais ou menos, era ali um pouquinho depois da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, bem depois. É mais ou menos lá por 1920, por aí. Naquele momento da história, estava tendo a famosa Guerra Cristera, que foi um conflito, né, de fato, assim, que teve lá no México, que basicamente o governo mexicano estava tendo bastante repreensão a respeito dos cristãos mesmo. Eles expulsavam padres estrangeiros, eles proibiam as missas. Foi um momento bastante delicado na história do México, porque assim como Nossa Senhora de Guadalupe já tinha aparecido lá, as devoções eram muito fortes e assim, né, foi um momento de muita crise, mas também teve muita resistência, né, no caso. E aí que entra a história de São José Sanches, que basicamente ele foi um jovem de 14 anos, que desde cedo já era coroinha e decidiu se apresentar nas forças de combate contra esse governo que estava realmente impedindo as pessoas de exercer a fé cristã delas, né? Que no caso, o que que acontece? Ele foi para a linha de frente e ele era sempre muito destemido, muito corajoso. Vários relatos já falavam que ele era um jovem muito corajoso e muito destemido. E acabou que, ao passar do tempo, ele foi servindo, ele foi realmente batalhando nesse período de resistência. E chegou um momento ali que se encontrou um determinado ponto ali da vida dele, que ele estava a cavalo, cavalgando, junto com o batalhão dele, né? E eles acabaram sendo emboscados, e o general dele também tinha, se eu não me engano, ele tinha se ferido, e o São José, ao ver aquele burburinho todo, ele não pensou duas vezes, pulou do cavalo, foi atrás, e no meio da linha de frente ele começou lá, lutando e defendendo seu general, com todas as suas forças. Mas, infelizmente, depois que as munições acabaram, ele ficou lá, né? Foi pego e acabou que ele ficou mais ou menos um ano, mais ou menos, sendo torturado e diversas vezes tentaram realmente convencer ele do contrário e fazer com que ele negasse a fé. Mas ele era muito, muito firme e, assim, não se rendeu em momento algum. É um testemunho muito lindo mesmo. Mas acaba que depois de tantos momentos no cativeiro, né, ele foi condenado à morte pela crueldade da perseguição religiosa no México, né, que nunca poupava nem sequer dos jovens. E a tortura principal que sofreu dele mesmo foi que, como narram os registros históricos, eles usaram para torturar ele, cortaram as solas dos pés e fizeram caminhar
lentamente até o cemitério de sua cidade, diretamente até sua cova, aos fins para que ele negasse sua fé. Mas em momento algum ele desistiu. E assim, quando ele chegou lá, uma caminhada tensa, muito dolorosa, assim que ele chegou lá, né, as últimas palavras dele lá dentro da cova foram: Viva Cristo Rei e a Nossa Senhora de Guadalupe. E simplesmente executaram ele. Então, assim, é realmente um mártir muito forte, uma história muito impactante e que comoveu bilhões de cristãos e deu muita fé para eles nesse momento, sabe? Uma pessoa tão jovem assim e tão firme na fé, sabe? Tão dedicada que muitas vezes nós mesmos não temos nunca essa coragem que ele teve, nunca essa determinação. Então, vale sempre muito a pena correr atrás das histórias dos santos, né? E é sobre isso, né? Também tem outra santa que foi considerada mártir, muito conhecida, né, por alguns, que é Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc, ela viveu na França e ela sentiu, né, quando ela tinha meados dos seus 17 anos, na verdade 13 anos, corrigindo, ela sentiu um chamado de Deus muito forte, que ela deveria lutar por uma coisa muito grande. E durante a Guerra dos 100 Anos, que estava acontecendo na França, entre a França e a Inglaterra, ela foi para essa guerra e foi participar do exército. Só que ela recebeu muitos ataques, por ela ser uma jovem que estava no meio dos homens, lutando, e por sua fé, principalmente, que ela tinha. Portanto, no meio de uma dessas batalhas, ela sempre, né, vencia, ela liderava muito bem. E o que sustentava ela, principalmente, além da sua coragem, era a sua fé que ela tinha em Deus e nos planos dele para ela. E eles se revoltavam, né, contra ela, principalmente os ingleses. E no meio de uma dessas batalhas, ela foi interrogada, né, pela fé dela, fazendo também que ela negasse a fé dela, né? Mas ela permaneceu firme e não negava. E ela sempre falava, né, que Deus, ele protegeria ela e que ela preferia morrer do que não estar na graça de Deus. E ela foi duramente, né, condenada por heresia, idolatria, e ela acabou sendo morta mesmo na fogueira, queimada viva, e considerada bruxa, muitas coisas. Então, Joana d'Arc também é outro exemplo que nós temos, né, de uma fé que atravessou fronteiras, atravessou muitas coisas por amor a Deus. E, né, ela sempre foi firme no propósito que Deus tinha para ela. Sim, é muito bom acrescentar assim, alguns detalhes da vida dela, que eu sei um pouquinho sobre ela, que geralmente ela começou aos 13 anos, né? E desde pequena já tinha várias visões sobre, acho, se eu não me engano, São Miguel Arcanjo apareceu para ela algumas vezes, até visões do próximo Jesus. E, assim, ela começou de baixo, assim, ela era uma pessoa muito simples, né? Que a gente tem que dar bem ênfase nisso. E, assim, ela chegou, sentiu um chamado irresistível e, sem pensar duas vezes, ela partiu para a guerra. E, assim, naquela época não tinha muito essa ideia, assim, tipo, uma mulher ir pra guerra, nunca. Ela teve que até mesmo se vestir, né, de homem e lutar na linha de frente. E só mais depois, lá pelos 15, 16 anos dela, que ela realmente foi e conseguiu, de alguma maneira, chegar até o rei, no caso da França, e ela conseguiu até autorização real, mesmo para lutar e conseguiu um batalhão próprio e levantou até um cerco para uma cidade, se eu não me engano, acho que é Orleans, alguma coisa assim. Mais ou menos lá pelo ano de 1400, 1430 talvez, que foi uma vitória que ela conquistou e liderou, que basicamente deu a coroação e permitiu que
Carlos VII fosse coroado, né? E assim, dando mais ou menos esse checkmate ali nessa Guerra dos 100 Anos. E, assim, é importante destacar que ela, Santa Joana d'Arc, ela foi, ela serviu como líder do exército francês. Mas a Guerra dos 100 Anos aconteceu entre França e Inglaterra. Então, ali naquele meio tempo, lá pelo 1430, 31, por aí, ela foi pega pelos soldados, inicialmente não soldados ingleses, mas foi vendida a eles, né, assim como escrava mesmo, e os ingleses aproveitaram dessa situação e junto com o tribunal eclesiástico e também muito politizado e, né, burocrático e influenciado assim mesmo pela corte inglesa, eles utilizaram a Inquisição como meio de condenação para ela, por heresias, por se vestir como um homem, e ela, infelizmente, foi martirizada e nunca negou a sua fé. E mais ou menos lá pelos 19 anos ela foi queimada na fogueira. Mas logo depois, assim, bastante tempo depois, se eu não me engano, foi o Papa Bento que, que Canonizou ela. canonizou ela. E, assim, até hoje ela serve não só como exemplo de feminismo, até que algumas pessoas falam, mas de santidade mesmo, de fé e devoção. Ela seguiu o chamado, mesmo tão jovem, ela não pensou duas vezes e só foi para o campo de batalha, algo que eu não consigo nem imaginar como seria, né? Ato de coragem mesmo. Com certeza. Estimados ouvintes, iremos fazer novamente um breve intervalo e retornaremos com o nosso terceiro bloco. Fique conosco. Caros ouvintes, estamos voltando com o nosso programa, agora para o nosso terceiro bloco. Dando só uma recapitulada do que nós estamos apresentando aqui hoje, nós estamos falando sobre santidade jovem e trouxemos nos blocos anteriores sobre a vida de alguns santos jovens, como Santa Joana d'Arc, São Tarcísio, alguns, né, dos que foram falados no último bloco, e daremos sequência agora com São Luís Gonzaga. E a gente vamos falar um pouquinho dele, né? Aproveitando que dia 21, domingo, agora, o próximo, né? Que vai sair a data do podcast. Ele vai ser dia de São Luís Gonzaga. E ele, basicamente, ele é padroeiro da juventude. E ele era um jovem que hoje agora vive na Glória Celeste. E que sempre nos convida a viver uma vida sempre virtuosa e voltada a Deus. Que ele era um homem de muitas virtudes. E ele nasceu dia 9 de março de 1568, lá na província de Mantua, onde ele era proveniente de sua linhagem, né? É claro. Ele era o primogênito de sua mãe e de seu pai, e que ambos eram de linhagem nobre, né? E desde pequeno sua vida já estava predefinida, disposta já a uma vida de nobre, né? Uma vida tranquila. Pelo menos o seu pai, que era um marquês, ele tinha a meta para São Luís de se tornar um príncipe e, com certeza, seguir a carreira militar, que era muito comum para os nobres daquela época e era um sonho do seu pai. E desde a infância ele foi sempre educado para ser um líder militar, mas a sua educação religiosa, recebida de sua mãe, era algo que teve um impacto muito profundo na sua trajetória. E mais ou menos lá pelos 7 anos de idade, bem novinho mesmo, bem criança, Luiz se converteu de uma maneira extraordinária para a sua idade. Até porque nessa idade não tem tanta maturidade. Mas mesmo assim a conversão dele foi tão grande que, assim, foi muito impressionante. E ele foi sempre dedicado à oração diária, sempre recitando o ofício de Nossa Senhora, os salmos. E aos 10 anos, mais ou menos, ele se consagrou definitivamente à Virgem Maria. E mais ou menos lá pelos 12 anos, recebeu a primeira comunhão. E, assim, é interessante o fato dele ter recebido a comunhão de outro santo, que é São Carlos Borromeu, que foi uma visita pastoral da sociedade. Assim, não é uma coisa tão, né? Tem um dedinho ali também, né? Como sempre. Mas com o passar dos anos, o seu amor pela igreja e por Deus, é claro, foi aumentando cada dia mais. E levou realmente ele a deixar tudo
e entrar para a Companhia de Jesus, que com apenas 17 anos ele foi um membro forte e com grande oposição de seu pai, ele entrou por lá e buscou essa vida incessante para continuar a fé, né? É claro, e espalhar sempre o evangelho pelo mundo. Que aos 17 anos, mais ou menos, ele entrou por lá. E assim, é muito interessante a Companhia de Jesus, que ela foi fundada lá na Europa. Lá pelos anos de 1530, mais ou menos, ela foi oficialmente, né, Consolidada. consolidada, é isso. E essa ideia começou mais ou menos lá pelos anos de 1500, que foi lá com Santo Inácio de Loyola, que foi que anteriormente ele foi um duque muito ousado, muito destemido, ele tinha tudo. Ele, segundo testemunhos, ele era muito belo, ele era um homem de grandes virtudes, ele era um guerreiro muito forte. Tem até um documentário da Brasil Paralelo. Lá tem vários documentários a respeito da história do Brasil e eles lançaram recentemente, eu até vi, sobre a história de santos brasileiros. E lá fala um pouquinho de Santo Inácio de Loyola, que começou fundando a Companhia de Jesus. É bem completinho, se vocês quiserem ver. E tem a história completa dele, de toda a companhia. Mas basicamente foi a Companhia de Jesus são os famosos jesuítas, que até como por exemplo o Papa Francisco, que foi o primeiro Papa pontificado que era de fato jesuíta. E assim, eles foram uma ordem religiosa oficializada pelo Papa Paulo III, lá pelo ano de 1504. Mais ou menos a ordem nasceu no contexto da Reforma Protestante e funcionou basicamente como um braço da expansão do catolicismo, já que naquela época, mais ou menos, já estava começando a colonização do Brasil mesmo, Brasil Império. E assim, a Companhia de Jesus foi fundada mais ou menos para isso mesmo, para vir para cá, para as Américas e espalhar o evangelho. E assim, eles eram mais ou menos uma organização antes, Santo Inácio de Loyola era militar, né, como propriamente dito, e tinha uma rígida disciplina e hierarquia. Então eles eram muito obedientes à Vossa Santidade, no caso, o Papa, né? E a Deus também, claro, com certeza. E, assim, era um voto perfeito de obediência ao Papa. Seu lema era sempre para a maior glória de Deus. E, assim, eles se destacavam bastante na educação e no aprofundamento intelectual, sabe? Trabalho realmente missionário nas regiões. Especialmente nas regiões de fronteira, né? Claro que eles que desbravavam, eles eram jesuítas. Eles que catequizavam os indígenas, protegiam eles. E, assim, é muito interessante porque a partir daí que surgiram grandes santos assim realmente do período colônia, né? Então vale muito a pena dar uma paradinha e observar um pouquinho sobre essa companhia incrível que deu início à vida de São Luís São Luís Gonzaga. Gonzaga, isso, que assim é um santo realmente incrível, cheio de virtudes. E como o Henrique disse, né, com apenas 17 anos, mesmo com os sonhos que o pai dele tinha nele, dele se tornar um militar, dele realmente assumir seu papel da nobreza, né, se tornar um príncipe, ele se ingressou na Companhia de Jesus e foi uma coisa que mudou a vida dele mais do que nunca. E ele desapegou de tudo, deixou riquezas, deixou toda a parte dos bens dele e viveu uma vida totalmente dedicada a Deus. E, como eu disse, né, ele nunca deixou se influenciar pelo luxo, pelo poder, e a sua trajetória, ela sempre foi marcada por escolhas radicais, como, né, a renúncia aos desejos do pai sobre ele, pureza, coragem e dedicação, principalmente ao próximo. E entre os jesuítas, eles sempre comentavam, né, que Luís, ele se destacava pelo seu fervor na fé, principalmente nos estudos de filosofia, teologia, que ele era realmente muito dedicado. E ele costumava fazer penitências e sempre procurava agradar a Deus nas pequenas coisas. Os seus próprios superiores também perceberam que eles tinham uma verdadeira joia espiritual, que São Luís ele se destacava entre os outros jesuítas. E ele viveu, né, nesse ambiente intelectual, cultural,
mas ele nunca deixou de se dedicar ao conhecimento, de uma forma extrema. E outra coisa também, além da sua dedicação na companhia de Jesus, ele dedicava a sua vida para ajudar os mais necessitados. Durante várias tragédias que aconteceram enquanto ele estava na companhia de Jesus, ele enfrentou secas, escassez e até epidemias. E uma história, né, que culminou para a sua morte foi que um certo dia ele viu um doente abandonado. Ele foi lá prestar ajuda. Ele estava à beira da morte, esse doente. Ele colocou esse doente nas costas e levou ao hospital da Consolata. E assim crê, né, que ele ficou contagiado e ele faleceu nos braços dos seus co-irmãos com apenas 23 anos de idade. Então, seus últimos dias de vida foram de dedicação ao próximo, de demonstração, né, do seu amor para com todos. E devido a uma vida virtuosa que ele levou e grande dedicação pelos necessitados, ele foi canonizado em 1726 por Bento XIII. E após 3 anos ele foi nomeado como protetor dos estudantes e, né, dos pacientes também. Então, São Luís, ele nos mostra, né, que a gente tem que seguir a Deus e renunciar às coisas do mundo e sempre ajudando os mais necessitados no que eles precisarem. Caros ouvintes, vamos fazer mais uma vez uma breve pausa e retornaremos para o quarto e último bloco. Até já! Queridos ouvintes, estamos retornando com o nosso último bloco e nesse programa de hoje nós falamos sobre santidade jovem. Trouxemos aqui inúmeros santos que alcançaram a santidade com tão pouca idade, mas com uma forte determinação de alcançarem o céu no seu dia a dia. Muitos mártires, outros no seu dia a dia mesmo, mas todos com o mesmo objetivo e vivendo uma vida de propósito. E a gente pode tirar de lição desse programa de hoje é que a santidade não é algo distante ou reservado a poucos, mas ela nos mostra, né, todo dia que é possível, com pequenas ações que nós fizemos no nosso dia a dia, com realmente renúncias e buscas pela santidade, a gente vai alcançar ela através de renúncias diárias, como, por exemplo, a gente dedicar mais nossa vida à oração, a oração do Santo Rosário, a adoração ao Santíssimo. E tudo nasce com um sorriso, com um ato de caridade, uma oração sincera e um coração que realmente deseja escutar a voz de Deus e dar um sim generoso para a vontade dele em nossa vida. E como nós dissemos, né, ao longo de todo o programa, cada jovem ele pode sim ser santo, vivendo a sua vida comum, usando a sua calça jeans, o seu tênis da Nike, escutando as suas músicas que você gosta, convivendo, né, no mundo, mas é sempre importante lembrar, estar no mundo, mas não se deixar influenciar por ele, mas vivendo realmente uma vida com propósito. E lembramos também que a gente está passando pelo Junho Violeta, que nos motiva sempre ao respeito e ao carinho à pessoa idosa. E quem não tem uma pessoa idosa em casa, né? Na família ou conhecida? Assim, infelizmente, muitas vezes abandonados, doentes, carentes de uma visita, cuidados médicos, companhia e oração. Assim, buscar a santidade é abraçar as pequenas causas, né? Como esta, a partir de uma ação, transformando vidas e pessoas da família. E algumas das nossas paróquias aqui, comunidades, a gente tem a PPI, que é a Pastoral da Pessoa Idosa. Quem sabe alguns de vocês não possam despertar o desejo de conhecer e ajudar. Fica aí o convite, né? Sim, e agora nós iremos fazer a oração a São Luís Gonzaga, que, como, né, falamos no outro bloco, ele é o padroeiro da juventude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ensinai-me a gastar a minha juventude em amor a Ti e a todos que necessitarem. Quero, como São Luís Gonzaga, ser capaz de renunciar a todos os amores terrenos e a me dedicar com grande fervor ao Teu chamado para a minha vida. Amém. Amém. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso programa
E não podemos deixar de agradecer a esse convite tão especial que a Rádio Vida Nova FM nos fez, né, ela fez para o EJC e nós fomos convidados. Então, gostaria muito de agradecer a oportunidade, esse espaço. Eu acho que é muito importante, né, os jovens terem esse espaço aqui na hora da família, para conversarmos, né, um pouquinho, colocar um pouco do nosso conhecimento, né, a gente não sabe de muita coisa ainda, mas é muito importante, né, estarmos aqui partilhando com vocês, e eu sou muito grata, né, pelo convite, pela oportunidade de podermos, né, ter falado um pouquinho sobre os santos que nos inspiram diariamente e, né, nos ajudam a querer mais o céu e a buscar cada vez mais a santidade. Eu também agradeço profundamente a Rádio Vida Nova FM pela oportunidade, né? A gente nunca fez isso propriamente, assim, oficialmente, então foi uma experiência bem nova, assim. A gente, é claro, a gente não é profissional e tal, a gente não é teólogo, mas, assim, agradeço profundamente pela oportunidade e espero que, quem sabe, algum dia a gente possa estar voltando aqui para falar um pouquinho mais sobre juventude jovem, sobre até o nosso próprio JC, que está alavancando agora para um segundo, se Deus quiser. Amém. E é sobre isso, né? A gente vai ficando por aqui, né? Então, E agradecemos também a você, querido ouvinte, por toda a paciência, por esse tempo que você ficou conosco, e também a equipe, né, da Rádio Vida Nova FM, que está por trás de todo esse programa, que faz tudo isso acontecer. Né? Sem vocês, esse programa não seria possível. E que São Luís Gonzaga, juntamente com os outros santos, inspire sempre os nossos jovens da nossa comunidade, o nosso tão querido JC, as nossas famílias, a viverem sempre a vida e a fé com alegria, simplicidade e amor a Deus. Fiquem com Deus e até o próximo Hora da Família.